entrar aqui na live. Já peguei o celular da convidada, porque a gente aqui é assim. E aí vai ficar aqui no dela também, pra depois ter a collab no feed dela. Gente, boa noite. Eu já tô ficando figurinha repetida, sabe, gente? Mas isso é bom, né? Eu fico feliz com isso. Isso é bom. É bem legal, sim. A gente já quer quadro dela aqui no Finas, né, gente? Porque esses dias fiz uma live com a Soraya que foi incrível. A gente falaria mais um dia, por isso a gente chamou ela aqui pro evento. E pra mim é um honra ter você aqui em casa. É uma amiga, é um presente aí de 2023 e é alguém que tem muito a agregar e ajudar e fala com empatia, mas deixa pra lá. Com propriedade. Oi, gente. Vamos fazer perguntas? Eu me Vamos. apresento? Então, primeiro se apresenta um pouquinho, né? Fala um pouquinho de ti, depois a gente faz umas perguntinhas. Então, gente, eu tô entre amigas, então eu vou contar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou terapeuta ocupacional em saúde mental. Então, quando eu me formei, isso lá em 2005, eu já trabalhava, já atuava. Então, logo que eu saí da faculdade, eu fui chamada para trabalhar, mas ainda faltavam 3 meses para acabar o meu curso. E eu fui trabalhar. Então, Grefito, não faz mais nada comigo não, porque agora já tá tudo certo. Aí comecei a trabalhar e vi que realmente, desde sempre, eu era apaixonada pela saúde mental. Eu sou muito apaixonada realmente pela saúde mental. E eu tive um ícone na minha vida, que foi a Bernadette. Quem conhece saúde mental sabe de quem eu tô falando. Bernadette, se você estiver me vendo, você sabe o quanto eu te amo. A gente vai marcar o arroba dela, vai encaminhar. Tem muitos anos que eu não a vejo. E daí eu comecei realmente a minha trajetória na saúde mental. E fui tentar uma pós na UFMG, sem muita pretensão. Aí eu passei. Sabe o que eu tô achando ótimo? Ela tava sentadinha ali assistindo a gente mais cedo, pensando, né? Fazendo nossos diagnósticos. Eu tava pipocando. Eu vou contar pra vocês que eu tava pipocando ali. Então, nesse último, eu tava pipocando muito. Minha vontade era de vir aqui. Ela veio. Mas né? aí Só pra agregar, né? Nossa, E a saúde mental é muito bonita. E aí eu passei e fiz pela UFMG. Logo depois, eu fiz outros cursos. E hoje, daqui a 6 meses, eu sou psicanalista também. Mas, para sempre, eu vou ser terapeuta ocupacional. É incrível como as pessoas não conhecem, né, a trajetória, o que é a terapia ocupacional. Mas eu ia perguntar, o terapeuta ocupacional, ele tem formação, não tem? Ele é um psicólogo, ele é terapeuta? E faz o que, basicamente? Exato, porque eu me confundo com isso, porque eu conheço, por exemplo, terapeutas ocupacional que não são formados em psicologia. Veja bem, minha amiga, aqui a gente tá na live das Imparáveis de 24 horas, então a gente tem que brincar um pouco pra ficar leve, né? Então, basicamente, assim, quando você está brigando com o namorado, quer mandar ele, você tem que dizer assim, vai pro psiquiatra, vai pro terapeuta ocupacional, a gente quer entender se na hora... Manda pra onde? Manda pra onde? Depende. Né? Manda pra onde? Se ele tiver com alguma disfunção, é pra mim. Depende qual disfunção. Deixa eu tentar explicar. Terapia ocupacional, gente, é uma ciência. Eu recebi por 4 anos, eu fiz por 4 anos atendimento da maior escola dos Estados Unidos, que fica em Buffalo, dos alunos. Então, eu tive uma base não só daqui também, como de fora. Eu atendi esse pessoal. Acho que a gente não tem convidado VIP. Meu Deus, a gente internacional muito chique mesmo, eu cheguei a ser convidada para ir para lá, mas meu filho estava muito novinho, 9 anos, para eu dar aula lá, mas infelizmente naquela época não dava. Ou felizmente, né, eu tô no Brasil, maravilhoso. Tá aqui com a gente. Graças a Deus. E aí, eu era tão apaixonada, né, com a saúde mental, que eu resolvi fazer logo que saí. Então, foram 6 anos de faculdade, e não 5, porque eu tive que fazer 5 anos, mais 1 ano de saúde mental. A terapia ocupacional, ela é muito aberta. Então, as pessoas, às vezes, me perguntam assim, você trata de desocupado? E é horrível, sabe, gente? E essa confusão entre o psicólogo, o fisioterapeuta, a terapeuta ocupacional,
Eu entendo, porque o nome não ajuda, nós não gostamos desse nome, tá? Terapeutas ocupacionais, parece que eu tô dando ocupação pros outros. E não é isso. Ah, mas tá tem que ter longe. uma formação. Sim, você tem Porque formação. tem gente 5 que anos. faz isso e não tem formação. A Um gente cursinho rápido, É, né? cursinho, Massoterapeuta. duas horas Gente, pra Gente, falar. isso daí é igual a golpe. consultoria jurídica. Se vocês tiverem, os cursos ficarem online. sabendo, vocês podem entrar em contato com Denunciar. o Crefito 10. Não, porque até então eu não sabia. Entendeu? Pra mim parece uma coisa de Exato. 6 meses. Exato, Meu exato. Meu Deus, isso chega a doer. Não, mas pra tu ver como tá deturpado. Verdade, exatamente. Nossa, não. E os meus pacientes, eu espero que alguns deles estejam assistindo, eles sabem muito bem a diferença entre uma terapeuta ocupacional e uma psicóloga. Mas é porque aí já estão Em em contato, tratamento e estão em contato. Mas é bom a gente ter uma live assim, de informação, porque muita gente tem essas dúvidas. A pessoa faz um tratamento simultâneo com uma psicóloga e com uma terapeuta ocupacional. Eu sempre falo, eu não gosto da multidisciplinaridade, eu gosto da inter. Isso foi falado ontem, né? Na entrevista que eu dei. O que acontece? Quando o indivíduo ele está doente, ele está com a saúde mental adoecida, né? Com as emoções, ele precisa muitas das vezes. E ele tem que ter um diagnóstico, ele pode estar num estado psicótico alterado, ou ele tem um CID, ele é diagnosticado e tem uma doença. Olha, hoje, graças a Deus, nós podemos diagnosticar. E isso foi uma vitória, né? Porque antes ficava na mão somente de médicos e hoje Então, a o gente terapeuta pode... ocupacional formado, né, com graduação, ele pode diagnosticar uma doença mental. Pode, ele pode. E isso foi em novembro, tá? Essa é uma vitória do ato médico. Eu sei que alguns médicos vão ficar de cara pra mim, mas... Né, nós ganhamos na justiça. Chupa! Desculpa. Mas foi uma luta muito grande. Até porque eu acho que vocês estão mais próximo desses pacientes. Do contato com esses pacientes, da evolução desse estágio, do que um médico. E talvez por isso essa confusão, né? Exato. Isso pode diagnosticar. Mas, gente, a psiquiatria é extremamente valorosa. É uma ciência que a gente não tem como desconsiderar. Eu tenho visto algumas polêmicas a respeito do psiquiatra, do medicamento, de não medicamento. Gente, muitas das vezes eu vejo que o meu paciente não tem como. Eu tenho que mandar para a psicologia, eu tenho que mandar para a psiquiatria. E quando se une, gente, é um sucesso o tratamento. É maravilhoso, sabe? Na verdade, a gente faz o estudo de caso. E esse estudo de caso, você imagina, vai ter uma visão mais científica e mais fechada. Essa é a minha visão sobre a psiquiatria. Uma visão mais aberta, mas não tanto quanto a terapia, né, do psicólogo com o que ele faz, né? Que aí eu não sou psicóloga, eu não posso falar pelo que ele faz. Mas agora eu quero falar sobre a terapia. Como funciona a terapia ocupacional? Quando você, por exemplo, vamos falar de uma ansiedade. Eu tive um quadro de ansiedade tremendo. E eu passei por um quadro de ansiedade e eu não sabia o que fazer mais, porque as minhas atividades foram comprometidas. Eu tinha tanta ansiedade que eu não conseguia dirigir um carro. Era tremendo. Mas isso foi antes ou depois da pandemia? Não, isso foi antes, bem Tá. antes. Eu não conseguia pegar meu carro e dirigir. E eu não sabia qual era aquele sentimento. Porque quando é com a gente, Casa de Ferreiro, Espeta de Pau mesmo, a gente custa identificar. E quando eu identifiquei, eu falei, gente, olha bem, eu sou uma terapeuta e onde que está o meu problema? Na minha atividade. Então, nós trabalhamos na saúde mental com a sua atividade. Eu não trabalho com ninguém que não perdeu algo. Sim. Então, vamos supor que você tem uma crise de pânico e não consegue mais ir trabalhar. Então, o melhor profissional para você procurar vai ser o terapeuta. Porque a gente vai te reabilitar com a sua dificuldade. E a dificuldade do ser humano, porque para você ser uma jornalista, são várias atividades que, reunindo todas elas,
você vira jornalista. Mas se você perde uma, vamos supor que seja cognitiva, você sabe que você vai ter que se reabilitar para você voltar a ser o que você tanto ama na vida. Desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente faz atividades. Então, a gente levanta e escova os dentes. Então, essa pessoa, a partir do momento que ela levantou, ela está fazendo uma atividade. Ela vai até o banheiro, ela toma banho, é uma outra atividade. Ela pegou o carro dela e foi dirigir, é uma outra atividade. Você chegou no seu trabalho, é outra atividade. Você é mãe, é uma outra Cada atividade. dessa requer algo do cérebro e uma capacidade tua. Não necessariamente você conseguir fazer algo e pode não conseguir fazer outro. Aí a gente vai estar aplicada. Existe a terapia ocupacional aplicada à neurologia, né? E a aplicada à saúde mental. Eu sou especialista em saúde mental. Então, todo ser humano que perde alguma atividade, por exemplo, você não consegue mais se relacionar com seus pais. Relacionamento é uma atividade social. Sim. Se você perde algo que é do dia a dia, então você realmente precisa de uma pessoa que conhece das atividades. Então nós estudamos, eu estudei durante 5 anos, mais então, né, uns 6 anos consecutivos sobre a atividade humana. E às vezes as pessoas falam assim, então você trabalha com acidente vascular encefálico, que é o antigo AVC, né, que era cerebral e ele virou encefálico. Também. Só que eu optei em trabalhar apenas com saúde mental. Então, eu já fiz reabilitação? Sim, eu fui, na verdade, eu fui supervisora e coordenadora de estágios da faculdade da Unipac em 5 cadeiras. Então, eu trabalhei por um tempo com reabilitação. Quando a gente acaba de formar, a gente trabalha com tudo, né, gente? A verdade é essa. Aí eu fui trabalhar com a reabilitação. Então, eu peguei... E todas essas patologias, gente, elas são ligadas diretamente à saúde mental. Imagine você precisar fazer uma cirurgia. A gente está falando de uma plástica, tá? E você não pode tomar um banho. O quanto isso é complicado. Nossa, agora, imagina você perder literalmente a capacidade de tomar um banho. Mas... E essas capacidades, elas podem ser, vamos dizer, reversíveis, né? Claro. Faz o tratamento e depois você volta a ter uma vida normal. Eu trabalhava... Não, mas eu não entendi por que a pessoa vai perder essa capacidade de... Por um ataque de pânico, por um trauma. Depressão. Você já deve ter tido contato com uma pessoa depressiva. Essa pessoa depressiva, normalmente, a primeira coisa que ela faz, ela para de ter o convívio social. Ela não vai mais, né? Vamos supor que ela era uma pessoa de balada. Ela não vai mais pra balada. Ela tem tanto pânico que ela não consegue ter um relacionamento. Porque essa socialização com uma pessoa que está depressiva, a gente está falando já numa depressão maior, ela não consegue. Sim, não. Então, pode ser algo até mais assim, né? Uma traição, uma perda de um familiar, uma demissão. Pode começar aí, a gente não precisa ir já para o borderline, TDAH, né? Uma esquizofrenia. Pode ser algo do seu dia a dia que você não estava esperando, né? Uma demissão, ou estava esperando, de repente, uma promoção, uma sociedade, houve alguma coisa que rompeu aquela frustração, a compra do imóvel que não deu certo. Daí, né? Vamos ver essa época agora, não falando em política, mas quando esse governo assumiu, muita gente que ia vender um imóvel não vendeu, você às vezes estava na expectativa de comprar uma casa nova e não pôde comprar porque a pessoa desistiu daquele negócio. Vamos, né, mais nessa base essa estabilidade que a gente tá vendo. E aí você não consegue lidar com essa frustração, né? Tem um surto. Eu te agradeço, porque tem uma paciente que provavelmente ela tá me assistindo e ela pediu muito para eu falar sobre o que é um luto. Um relacionamento, você me perguntou, acabar com um relacionamento, ele pode literalmente ser a dor de um luto, de uma perda, de uma morte. É uma morte de um sonho, você se sente fracassado e pode sim desencadear várias patologias que vão trazer, gente, déficits terríveis, tanto para as emoções
quanto para a saúde mental como um todo. Então, se você desencadear daqui a pouco uma patologia que vá fazer com que você perca alguma atividade de vida diária, de vida instrumental, de vida trabalhista, porque nós atuamos na saúde mental dentro do trabalho. Por exemplo, eu estive numa pesquisa na Ferteco, que hoje é a Vale do Rio Doce, perto da minha cidade, né? Eu sou de Conselheiro Lafayette. Então, nós estudamos que estava acontecendo muitos acidentes dentro do laboratório da Ferteco naquela época. Gente, nós ficamos lá 15 dias estudando o que estava acontecendo. Era um chefe autoritário. Então, abusivo. Gente, chefia abusiva, vocês não têm noção da quantidade de transtorno que ele pode trazer para essa pessoa e para uma vida. E aqueles funcionários que dependem daquele salário, precisam fazer aquele trabalho, precisam ir, e se o sujeito vai começar a atingir tanto a saúde mental dele como da família. Sim, de todos, gente. O medo de perder um emprego também. A sensação essa sensação, por exemplo, de impotência de não conseguir outra coisa legal. Exatamente. Né? Que acaba com a autoestima, com tudo. Agora eu acho que vocês começaram a entender o que é terapia ocupacional. Não é uma doença, estou acamado, estou debilitado, não. É a partir do momento que eu tenho uma vida normal e algo na minha vida, seja no trabalho, começa a não ter a capacidade de fazer isso ou de fazer aquilo que esteja ligado ao mental. Né? Isso no meu caso, tá? Sim, nós estamos falando de terapia ocupacional aplicada à saúde mental. Mas eu posso sim pegar um paciente acamado. Sim. Vamos supor uma pessoa que teve um acidente de carro. Essa pessoa teve um acidente de carro. Gente, eu não trabalho com reabilitação física. Existem vários terapeutas que são fantásticos na reabilitação física. Fazer uma observação aqui que eu acho assim, algo que eu sou tua fã nesse ponto. A doutora Soraya sempre indica no Instagram dela vários profissionais. Então, às vezes eu entro ali nos stories dela, tá um Reels de um profissional, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, ou seja, da área dela, e ela indicando, e ela falando, ou às vezes até faz, eu indico também. Indicando, mostrando a verdade tem dela. pra todos, né? Tem pra todos, gente, então, o espaço é para todo mundo. Legal. É muito triste quando eu vejo a briga de alguns psicólogos, mas eu acho que por falta de conhecimento Você mesmo, sabe que a gente vira as chaves da nossa vida em momentos igual esse. Às vezes a pessoa tá assistindo a live aqui e ela tá ótima mentalmente. Ela não tem nenhum familiar que precisa, mas ela tá assistindo a live. Deixou ali, vou prestigiar a Carol, vou prestigiar a Marcela, e vou deixar ali aberto. E às vezes na profissão dela algo não tá dando certo. E a hora que ela escuta, ela fala, gente, eu não estou sendo generoso, eu estou sendo escasso. Se eu começar a ser generoso e ajudar os meus pares, será que isso não vai ser uma virada de chave? Pois é. E o que tinha a ver numa live de dependência química, de terapia ocupacional. Então a gente está alerta a esses momentos. Gente, hoje as pessoas estão falando muito em alta performance. Você está falando com um profissional que trabalha com performance, com alta performance, só que na saúde mental. Eu trabalho exatamente com o quê? Com hábitos. Se você... Olha bem, eu vou fazer uma comparação só para aqueles pacientes que às vezes ficam assim, você fala tanto de dependência química. Primeiro, gente, não existe dependente químico que não tem alguma patologia anterior à dependência química. Sim, alguma coisa desencadeou aquilo dali. O reflexo do problema foi a dependência. Então, essa pessoa, não adianta, gente, eu tentar parar. Realmente, essa pessoa vai ter que ser reabilitada, ela vai ter que ficar limpa, né, desintoxicada por um tempo, para eu conseguir realmente entrar na vida dela e descobrir o que é que desencadeou. Olha, que interessante você tá falando. Eu te escutei de pais assim, mas tá fazendo tratamento há 2 meses, não tá bom. Mas às vezes aquele tratamento é só para desintoxicar, para a pessoa estar minimamente capaz de iniciar o tratamento. Sim, ela não tem condição alguma. Não, a gente tem que entender. E começou aquilo ali de anos, não é de 2, 3 meses. Gente, e aí a pessoa ainda bota pressão há anos usando, né? Eu tô começando a ficar preocupada que eu tenho tanta coisa pra falar. E sabe por quê? Porque eu sei que as terapeutas que estão me vendo estão falando assim, Soraya, foca. Então tá, vou voltar pro foco aqui. Da terapia. Então tá, a história da terapia, ela se inicia
eles falam que foi na Primeira e Segunda Guerra Mundial, não foi com Pinel, né? Aí, Pinel. Pinel, quando a gente... A Pinel, ela era... psiquiatra. Não, eu sei, mas ela era onde? Era São Paulo ou era... Não, a gente tá falando de fora, né, da Europa. Ah, tá, da Europa. Mas tinha um hospital que tinha esse nome aqui. Sim, mas é por conta de Pinel. Tá. Da referência. Entendi. Então, quando eu falo sobre Pinel, a gente tá falando de uma psiquiatria moral. Essa psiquiatria moral era simplesmente o que não serve para a sociedade é excluído, é guardado. A partir do momento que você guardava, o que Pinel fez? Falou, gente, vou pôr esse povo para varrer aqui. E ele começou a entender que quando ele dava atividades... Então, para mim, a terapia ocupacional começa ali. Ali aquela claramente. Né? Exatamente. E eu tenho uma psiquiatra que eu sou muito fã e eu fiquei muito decepcionada com uma live que ela fez, porque um psiquiatra que no Dia Internacional da Mulher faz uma homenagem a Nise da Silveira, que eu convido a todos, mais uma vez eu falo de Nise da Silveira, porque realmente é a referência, que vocês, né, para vocês verem o filme. E ela não sabia que Nise da Silveira, ela deixa de ser psiquiatra para ser terapeuta ocupacional. Entende? Que quando você desconhece a profissão e você está homenageando alguém que foi a mãe dessa profissão, fica muito complicado. Então, o desconhecimento, o grande problema é as pessoas não saberem o que é terapia ocupacional. Em planos de saúde, gente, o máximo de terapias ocupacionais que eles permitem são 6. Isso é vergonhoso, sabe? Eu não vejo em Santa Catarina o que eu vejo em Minas. Gente, eu tive um convite agora, você sabe disso, para ir trabalhar em São Paulo, numa clínica muito bacana. Eu queria muito poder ir, só que a minha vida é aqui hoje. Porque aqui, as pessoas, quando eu falo terapia ocupacional, falam assim, Eu quero te fazer uma pergunta para você me falar se seria terapia ocupacional, para ver se a gente está entendendo o que é ou não. Certa vez, alguns anos atrás, eu e uma amiga resolvemos ir para a Itália, íamos ficar um tempo na Itália e dividir um apartamento lá, e poucos dias antes de ir, ela disse, amiga, não vou mais. Eu falei, tudo bem, né, enfim, não tinha muito o que fazer, fui para a Itália, passei um tempo, fiquei um pouco chateada com ela, porque a gente ia dividir apartamento, tive um custo maior, passei um tempo, ela me procurou e falou, Marcela, eu comecei a ver verme nas comidas. Eu comecei a tomar vermífugo e começou a me dar um pânico, começou a me dar uma agonia na ideia de morar fora, né? A gente ia ficar alguns meses, eu fui, ela acabou não indo, anos depois ela foi e venceu esse medo, a história é bem legal, mas no momento ali ela não foi. Ali ela estava com pânico, ela estava tendo uma crise. Eu não vou me arriscar a falar sobre um diagnóstico desse que é tão sério, né? Porque ela chegou até alucinações. Ela tomou medicações. Então, eu procuraria primeiro o psiquiatra, esse psiquiatra veria para onde ele iria mandar. Porque vocês não medicam. Não. Terapeuta Na verdade, em novembro, eles permitiram alguns medicamentos, mas eu nunca vou medicar, eu não quero medicar, mesmo que permitam, eu acho que isso realmente quem tem que medicar então, é o médico. As duas mudanças assim, maiores de novembro de 2022 foi a possibilidade de terapeuta ocupacional aplicar algumas medicações. Isso. Né? E fazer o diagnóstico. O diagnóstico era uma luta e eu estou muito feliz por isso. Então, eu posso dar diagnóstico, né, hoje pela lei. Mas o medicamento eu acho absurdo, principalmente eu tenho um sobrinho que é psiquiatra, neuropsiquiatra, muito bom, o Bongo. E assim, eu sei o quanto eles são eficientes para medicar. Você atende, e eu não Soraya, crianças e adolescentes também? Crianças eu não atendo. Infelizmente eu tenho um sofrimento muito grande com criança. Então o que aconteceu hoje, que eu falei que nem iria falar sobre, foi algo que me deixou muito abalada. Eu não atendo crianças justamente por eu ter tanto apego e eu sofro demais por atender criança. Gente, as pessoas falam assim, mas até hoje você sofre por um paciente? Sofro. Claro, eu tenho emoções. Né? Gente, as nossas emoções, nós temos que reconhecê-las. Então, eu sei até onde eu posso ir e até onde eu não posso. Criança, eu realmente não atendo. Mas, eu atendo a partir dos 10 anos. Tá, e tipo, que nem que aconteceu hoje, assim, eu sei que tu não quer falar sobre isso, mas assim, tu atendeu uma família, um pai, uma mãe que perdeu um filho numa tragédia assim,
Atendo sem nenhum e teria um funcionamento ou seria melhor ele procurar um terapeuta, Olha, psicólogo? O que vai diferenciar para ele saber se ele deve me procurar ou não? Isso. A partir do momento que ele viu que a vida dele, as atividades que ele fazia, ele não está conseguindo mais conversar com pessoas, então ele não tem uma vida social, ele não consegue mais ir ao trabalho, então ele, né, já perdeu a ocupação. Tudo que é relacionado à atividade. Então, vem a patologia que vier. Essa, por exemplo, o dependente químico. Ele perde várias atividades na vida, né? E como a gente trabalha diretamente com hábitos, né? A gente faz novos caminhos neurais. Eu fiz um pouco também de neurociência. Então, a gente trabalha muito, porque é exatamente no local que você cria hábitos, é o local também que vai ser tratado o dependente químico. Então, o hábito, por exemplo, qual que é a primeira coisa que a gente faz com uma pessoa que é dependente químico? É tirar ele daquele meio. Quando você leva para a clínica, já está numa situação, né, mais crítica, você tira ele de tudo aquilo. Por quê? Você quer ver uma coisa que é muito fácil para você entender isso? Se você bebe um vinho, todas as vezes comigo, todas as vezes que você chegar perto de mim, o que você vai querer? Toda vez que eu tô falando ver contigo, eu vou querer beber. Você vai tomar um vinho. Porque eu já assimilei. Já associou? Já associei, já assimilei. Nosso cérebro é assim. Sim. Todas as rotina. vezes. É associação. Exatamente. Associação e rotina. E a gente faz associar. Por exemplo, eu tenho problemas com namorados, né? O famoso dedo podre. Aí eu tô lá com meu dedo podre. Todas as vezes que um homem chega perto de mim, eu já acho que ele é idêntico ao outro. Ao dedo podre. Aquele ali também chegou perto de mim. Tudo que chega, todos os homens que chegam perto de mim, eles são iguais. Entende? Que não é que isso. já vai atrair aquilo. Você atrai aquilo. É a lei da atração. Essa é uma lei bem forte. Eu falo bastante isso. Mas eu vou te dizer, existem várias pessoas diferentes. Sim. E você tem que dar oportunidade. Então, isso sim, a terapia faz muito bem. Então, problemas de relacionamentos, nós estamos falando de uma atividade humana. Nós estamos falando de algo que mexe diretamente com o ser humano e que foi estudado pela gente por muito tempo. E eu conheço vários empresários que são uma máquina de trabalhar e de ganhar dinheiro, mas no emocional... Péssimos, não sabem se colocar, não sabem pôr... São tão pobres. Eu conheço tantas pessoas muito ricas de dinheiro, mas eles são tão pobres, emocionalmente. Mas tão pobres emocionalmente, que a única coisa que resta para eles é o dinheiro. E aí o medo de se expor, talvez, numa terapia, só vai afundando, né? Exatamente. E que técnicas tu utiliza, né, para fazer, além, como tu falou, das atividades, dos hábitos, né? Como vocês trabalham? Eu trabalho, né, com uma abordagem que é comportamental, é cognitiva comportamental. E hoje com psicanálise também. Existem várias técnicas, né? Várias abordagens. Acabei de me matricular em mais uma pós, porque eu vivo assim, tá, gente? Eu amo estudar, então assim, o meu currículo é bem extenso. Então agora eu vou fazer também psicologia positiva, mas ainda não atuo com uma abordagem de psicologia positiva nas atividades. Tá, mas o que seria a psicologia positiva? Pois eu quero descobrir, por isso que eu vou fazer o curso. Vamos falar um pouquinho do tratamento, né? Então, procurei a doutora Soraya, né? Vou fazer um diagnóstico, vou ter um diagnóstico. E as sessões, elas são semanais, elas são mensais, pode ser online, pode ser presencial, existe um mínimo de tempo de tratamento. O que as pessoas precisam saber quando dão o primeiro passo de eu vou buscar ajuda? Como seria bom se meus pacientes pudessem falar o que eu estou dizendo aqui, porque outro dia mesmo alguém falou comigo, nossa, que absurdo falar uma coisa dessa. Os meus tratamentos são muito rápidos. Eu nunca tive um paciente mais de um ano. Nunca precisei. Normalmente o paciente não quer ter alta, não. Eu deixo ele fica muito à vontade. Então, se ele tiver afim de estar do meu lado, a senhora queria pelo menos quinzenal. Ok, tudo bem. É a necessidade do paciente.
Mas a partir do momento que eu dei alta para esse paciente, ele realmente não precisa mais de mim. Então isso vai depender, caso, né? Cada caso é um caso, gente, e recaídas. A gente não fala de recaídas apenas de drogas. A gente tem recaídas em relacionamentos. A gente tem recaídas em trabalho. Em comportamento tóxico. Comportamento tóxico. A gente tem recaídas, né, na dependência emocional. Exatamente. E quando a gente começa a perceber que somos dependentes emocionais de alguém, tá na hora de mudar essa sua chave, como você falou. Na verdade, o hábito, né? Porque essa pessoa virou... É tanto hábito que a pessoa já virou, já incorporou, já faz parte dela. É a mesma coisa quando... eu acho que todo mundo deveria ler. Existe um livro que chama O Estigma. Existem pessoas, muitas que foram estudadas, pessoas que vivem na rua mesmo. E aqui eu nunca vi não, mas em Minas eu via muito. Pessoas às vezes sem uma perna e ficam mendigando. Aí fizeram vários profissionais da área de saúde, fizeram uma pesquisa, né, em cima deles e tentando tirar. Essas pessoas não querem. Não querem sair da rua, né? Por exemplo, a coitadinha. A coitadinha quer ser É coitadinha. confortável estar no papel de vítima. Exato, as pessoas têm paciência, exato. as pessoas dão, as pessoas cedem, né? Você sair do estado de vítima e de coitadinha requer você dar passos e não ter mais tanta ajuda. Dar passos largos. Agora, tem uma outra questão. Agora, não sei se é isso que tu ia comentar, mas às vezes a pessoa pode ser vista como vítima e coitadinha, mas tá com problema de saúde mental incapacitando ela. E aí o que faz? Sim. Aí já a gente não está falando mais de vitimismo. Porque o vitimismo é vitimismo mesmo. Eu tinha um amigo meu que falava assim, a pessoa se finge de pato para nos aliança. Então tem esse perfil, né, que se faz de sonso. É porque ele ganha algo com isso. Que ele ganha algo. Ele se beneficia. Mas ele tá saudável. Mas ele tá saudável. É malandragem. Vocês querem... Já virou uma patologia, entre aspas, da maldade. Da maldade de a pessoa se beneficiar em se fazer de vítima. Ser vergonhoso. Vocês vão identificar uma coisa que, assim, todo mundo tem alguém que faz isso. Numa família ou amigos. Nossa, gente, não tem dinheiro pra nada. Mas eu tô sem dinheiro nenhum. Mas todo dia a pessoa tá sem dinheiro nenhum. Mas ela tem um carrão, ela tem uma casa maravilhosa, ela faz viagem pro exterior. E aí você vira e fala assim, gente, peraí. Tá me achando com cara de burra? Sim. Entende? Isso. Então a gente tem diferente de uma pessoa que está com passando uma dificuldade. Pois eu tava pipocando ali na entrevista anterior, eu queria até falar sobre isso. Da Paula. Gente, uma coisa que a gente tem que se policiar é no julgamento. Sim. Por exemplo, eu estou 30 quilos acima do meu peso. Tu tá falando de ti. Eu estou falando de mim. Você já saiu comigo várias vezes. Meu marido tem que brigar comigo para eu comer. Eu como muito pouco e é um distúrbio hormonal que eu estou passando. Sim, eu também estou passando por isso agora, porque eu passei já dos 45 anos e eu sofro disso hoje, entendeu? Porque eu como super saudável, como nas horas certas. Eu como muito saudável. Assim, eu como porcaria, né? Porque eu sou um ser humano. Eu tô falando da minha Eu gosto de fazer minhas caminhadas de manhã e tal, faço porque eu acordo cedo. Mas assim, eu estou passando hoje por um momento de que eu preciso procurar, inclusive a fala com a doutora Adriana, né? Para fazer essa transição, né? Porque até então, para mim, eu tinha que procurar um médico, entendeu? Porque eu estou passando por um distúrbio hormonal, né? De menopausa, enfim, várias situações por causa da idade. E isso não é vergonha nenhuma para nenhuma mulher, porque é o nosso organismo. Aí, olha só, aí eu vou falar com você que não é bem assim. Sabe por quê? Não é vergonha para nenhuma mulher, mas a gente se vê no espelho e a cobrança do outro é muito grande. Não, mas aí é uma outra situação. Aí é mentalidade. Aí eu também vou discordar de ti. Porque eu não tenho problema nenhum em me ver no espelho. Maravilha. Sim, mas aí o que acontece? É a minha mentalidade, tu entende? E não é tu se olhar e tu ser cobrada, mas isso aí foi muito tempo, porque antes eu também me cobrava assim. Hoje não mais. Nossa, Márcia, você tu entendeu?
Vou te dizer assim, nesses meus 17 anos, eu acho que é a primeira Bem pessoa que me fala dessa forma. Porque quando você escuta alguém falando, por exemplo, nossa, você engordou. Dói. Então você acaba de se contradizer. Não, mas é isso que eu estou falando. É mentalidade. mentalidade. Eu antes, a Márcia de antes, há um tempo atrás, mais nova, eu sofreria. Hoje você não sofre? Não. Hoje eu não sofro mais. Bom. Se a pessoa chegar e disser assim, porque não sei o que, tu é egoísta. Sou. Porque hoje eu venho em primeiro lugar antes de qualquer pessoa. A gente tem que vir hoje eu me lugar, olho no espelho, às vezes eu me olho no espelho, não tô legal. Gente, vamos voltar um pouco a live, o foco, porque a gente Soraya, tem me deu uma dúvida que eu acho que também é bem rara. Tipo, a terapia, ela também pode ser preventiva, tipo, eu tô saudável, eu tô legal, mas eu quero fazer terapia ocupacional pra prevenir o transtorno mental. Isso é possível? Bem possível. Porque se você se identificou com a terapia ocupacional, alguma coisa tem ali que você já passou, né? Ou então viu algum familiar passar e você sabe que tem determinada atividade que você quer prevenir. Sim, você pode fazer. Ou a genética também, genética né? é pai, muito... avô. Gente, por favor, pensem nisso. Não é só pai e avô. Se a gente pensar na genética, a gente vai voltar quando tudo começou. Hoje existe uma determinada droga que ela desencadeia a vontade de comer carne humana. Você sabe de onde vem isso? Nossa, gente, dá pra ir dos primórdios. Exatamente. Então, a gente existem dentro do nosso DNA os nossos pais. Então, quando a gente fala em pais, eu não tô falando do nosso pai. A gente tá falando muito lá atrás. Então, pode um avô, por exemplo, entendeu? Você trazer no seu... E aquela época dos nossos avós, bisavô, não se falava, imagina, né? Tanto que a gente teve um profissional hoje falando de constelação, e eu já fui fazer constelação, e muito se fala, né, no teu mapa, né, das tratalidades, pode ser que tenha tido alguém com uma doença mental, ou com algum vício, ou com alguma coisa, mas não se falava, e nem vai se falar. Sabe. Gente, na história da psiquiatria, né, se a gente voltar e ver os hospitais psiquiátricos, você não tem noção do que, né, primeiro, há 200 anos. Mas é genético, nem medicamento isso não é genético? Ele é genético. Tá. Também tem fatores genéticos. Olha, não dá pra você virar e falar assim, fulano é esquizofrênico porque o pai do fulano é esquizofrênico. Sim. Tá? Mas assim, hoje existem vários e vários estudos que provam, porque na medicina, né, na área de saúde, nada é exato. Já teve a época que o ovo fazia mal, o ovo ficou bom e o leite era agora mais. Então, a gente não tá falando de 2 mais 2 são 4. 2 mais 2 pode ser 5. Mas assim, pelos estudos, né, de 30 anos, porque um estudo, para ser considerado realmente um estudo cientificamente comprovado, leva um tempo muito grande e tem muitas amostras, então tem muitas pessoas sendo examinadas. Sim, a esquizofrenia, ela pode sim, e outras patologias. Eu falei da esquizofrenia porque veio na minha cabeça. Pode sim ser Sabe genética. que eu tenho um amigo, né, sem expor aqui, que o pai dele foi diagnosticado com esquizofrenia e ele decidiu não ter filhos. Porque ele tem medo de colocar no mundo uma pessoa esquizofrênica. Ele precisa de tratamento. O seu amigo está precisando de tratamento. E ele tem traços para vir para mim, tá? Porque é uma atividade que é essencial na vida do outro, principalmente porque ele quer ter filhos e aí pensa, não vou ter, porque a gente tem que mudar esses hábitos, mas né? eu tive uma professora de genética, né, na faculdade, e ela não teve filhos porque ela estudava síndromes, né? E ela disse que não ia ter filho. Mas provavelmente ela pode ter feito também, gente. Existe um exame hoje que é feito, né? Então, aí se ela fez o exame, realmente há uma probabilidade muito grande dela ter algumas síndromes nessa gravidez, ela pode ter escolhido não
não ter filhos realmente. Hoje em dia existe essa possibilidade. Agora, eu, por exemplo, sou TDAH. Eu também. E eu nunca fui aquela criança que corre pra lá e corre pra cá. Então, assim, gente, o grande problema, por que a terapia... E eu já era criança pra lá e pra cá e não tenho. Não tenho, exatamente. Não tenho porque fiz, né, recentemente uma quantidade de exames. E na nossa época não fiz tinha esses diagnósticos, entendeu? Gente, eu tô com 50 anos. Não, eu tenho menos um pouquinho, então, assim, mas não tinha. Não a gente existia, sofreu horrores. E assim, não existia bullying, não existia nada disso. Nada Eu era disso. sopa de piolho vermelho. Hoje eu pinto meu cabelo de vermelho, mas... né? Mas Então, é isso assim, aí. agora, voltando, né, mesmo pra essa situação, dentro de uma patologia como a esquizofrenia mesmo, esse indivíduo, ele perde muitas atividades, gente. Então, a esquizofrenia, ela precisa, sim, ser tratada por um psiquiatra, por uma psicóloga, por uma TO. Agora, a terapia ocupacional, ela não é fazeção. Eu não sento com ninguém pra fazer tricô, igual a Rede Globo de televisões fala. Né? Nas novelas fala assim, vou fazer terapia ocupacional, vou fazer... Eu nem sei fazer tricô, por começo de conversa. Nunca Adorei, tive paciência. adorei. Pelo amor de Deus. Então, eu não sei Título fazer da ação. live. Não sei fazer tricô, Rede Globo. E sou uma terapeuta ocupacional. Soraya, deixa eu te perguntar. No nosso caso, a gente tem TDAH, né? É genético? Por exemplo, assim, meus netos podem ter, porque a minha filha não tem. Não tem nada comprovando ainda. Existem algumas... Eu aconselho olhar no Bireme ou na Cielo, né? Que aí você vai ter realmente estudos científicos comprovados. Mas nunca usar Google para ver isso. Mas, assim, Não, nunca procurei, me veio agora na cabeça. Não, mas genética, eu tô te dizendo assim, eu acho que seria interessante até as pessoas terem o conhecimento que existem sites que são extremamente seguros, mas eu não tenho esse conhecimento assim, que pode falar, não, é 100% genético. Não, eu realmente não sei te dizer. Eu acredito que não é só genético. Só genético. Porque na minha família, por exemplo, não tem ninguém que tem TDAH. É que eu já que eu saiba, né? Eu já sou mais velha, então assim, se tinha... Eu fiquei com diagnóstico da minha adolescência pra cá. Não, eu fiquei na velhice. Na velhice. Foi 20 e poucos anos. Na velhice. Não, eu vou ter que dessa vez, né? A gente adora falar, né? Meu Deus do céu. Mas a gente vai encerrar nesse momento a live. Gente, a Soraya tem portas abertas, né? Tanto na minha casa como no Instagram. Vocês que têm dúvida, Marcela, quero mais uma live com a Soraya, a gente faz, né? O telefone dela tem um link na bio, assunto, né? Quando fala né? de pensamento, mas vamos ter a consciência que você não precisa dizer assim, eu só vou falar com a doutora Soraya se eu for um dependente químico, ou se eu tiver um histórico, ou se eu tiver uma TDAH, um autismo ou uma esquizofrenia. Não, estou percebendo no meu dia a dia, meu companheiro, meu filho, que ele está deixando de fazer uma atividade que ele fazia no cotidiano dele. E isso está atrapalhando o andamento, né? A vida, a continuidade da vida. Vou buscar a Soraya para conversar. E eu posso dizer, porque eu a conheço, ela vai entender se aquilo é algo que ela vai atender ou se ela vai passar para um colega. Então, conversem. A Soraya está aberta para conversar, para entender o que está acontecendo e ajudar vocês. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Eu Fazer juro com que a todos. próxima vez... Ai, gente, olha que maravilha! Olha bem, essa é uma paciente perfeita para mim. Ai, olha, linda! Gente, brincadeira, mas olha só. Eu não consegui explicar o que é terapia, sabe por quê? E conseguiu! Não, eu tenho muito mais pra falar. Não, mas a gente que delícia! Mas não, gente, eu queria falar muito mais, tem muito mais a terapia pra eu falar. A terapia é muito rica, é muito ampla. E assim, se precisar de mim, manda mensagem e a gente vai vai fazer collab. Ai, foi uma delícia, gente. Eu não quero ir embora. Mas aqui me expulsaram. Me mandaram embora, eu tenho que ir. Não, mas pode ficar. A gente quer guardar ela no potinho, né? Meu Deus. Olha que nós vamos fazer semanal. E eu preciso conversar sobre isso. Kátia, Beijo. vamos fazer a nossa foto, colocar na Gente, capa. eu tô descabelada.